A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz. Eu sou o pastor Reinaldo Rosário e mais uma vez, para mim, é um imenso prazer, é uma grande satisfação poder estar entrando aonde você se encontra agora, dentro da tua casa, no teu trabalho, aonde você está, levando palavras de paz, meditando junto com você acerca da palavra de Deus, aprendendo mais uma vez acerca daquilo que o Senhor deseja vir nos ensinar, que o Senhor deseja compartilhar com cada um de nós. E é de suma importância, é de muita importância, na verdade, aprendermos acerca da palavra de Deus, porque o próprio Senhor nos ensina. A própria palavra de Deus nos mostra que devemos sim prosseguir em caminhar, prosseguir em conhecer, o Evangelho. Então, boa noite, Éder, Henrique, boa noite também, Elisângela Aquino, boa noite, Valdinéia, boa noite, Wellerson, boa noite a você que está chegando, você que está já se colocando a estar conosco aqui, mais uma noite aprendendo, mais uma noite vendo realmente os mistérios que estão contidos dentro da Sagrada Escritura. A paz do Senhor Jesus, minha filha Vicentina, seja bem-vinda, Deus abençoe. Que o Senhor venha nos dar capacidade, que o Senhor venha nos dar toda a sabedoria necessária para que possamos mais uma vez aprender, mais uma vez meditarmos agora no entendimento, na compreensão de toda a Escritura. Estou aqui acenando para as pessoas que estão chegando, Nossa evangelista Hilda, a paz do Senhor Jesus. Dê um abraço já no nosso irmão Saulo, a Ju, também aí, o Alex. Vamos chegando, gente, vamos nos aproximando aí já do momento em que nós vamos aprender, que nós vamos tomar posse da palavra. Deixa eu só compartilhar aqui no grupo do ministério e já nós vamos estar realmente fazendo mais coisas, aprendendo mais acerca da palavra, aprendendo mais acerca dos ensinamentos, Alex, a paz, meu filho, seja bem-vindo. Deus ilumine, Deus abençoe poderosamente a sua vida também, como de toda a sua família. Nós vamos aqui só compartilhar no grupo aqui do Ministério, do WhatsApp, para que mais pessoas também estejam nos acompanhando, estejam aprendendo acerca da palavra de Deus. E hoje eu fico vendo assim, o quanto nós, enquanto seres humanos, servos, servas, filhos, filhas do Senhor, desejamos, somos desejosos enquanto aprender acerca da palavra, tomar posse daquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Eu fico imaginando se fosse nós hoje, nos dias de Jesus, e Jesus ensinando, por parábola, mostrando cada um dos seus grandes ensinamentos através de explicações tão sábias, tão poderosas, e as pessoas ficavam assim perplexas, as pessoas ficavam assim, às vezes sem entender com facilidade o Senhor explicava, ele anunciava, ele fazia as pessoas compreenderem, acerca de tudo que ele desejava ensinar. Era uma coisa assim surreal. Se hoje nós tivéssemos a oportunidade, o prazer de, na verdade, estar tendo Jesus realmente nos conduzindo assim, na oratória, na pregação da palavra, seria algo fascinante. Não que hoje não tenha pessoas capacitadas, lógico que tem, o Espírito Santo nos capacita, mas ouvir Jesus seria algo assim fascinante. Ouvir o próprio Mestre ensinando e falando acerca de cada uma das coisas que eram necessárias ser feitas, seria algo, vamos dizer assim, impressionante e surreal para cada um de nós. Por isso que eu reservei hoje uma dessas passagens, onde Jesus ensina, onde o Senhor mostra como ele tinha e detinha um poder extraordinário. Algo assim que fez com que a multidão ficasse paralisada, ficasse assim, abobadas realmente de ver o agir e o operar do Senhor de uma forma gloriosa, de uma maneira assim grandiosa. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão Saulo, a paz do Senhor Jesus, meu irmão Reginaldo, a paz do Senhor Jesus, irmã Arlete, sejam bem-vindos, estejam já
conosco aí, fazendo com que toda a palavra de Deus também floresça em vossos corações. Amém? Então, nós vamos entrar hoje num texto bíblico onde Jesus ele vai libertar. Na verdade, Jesus ele vai fazer com que um homem que tinha a mão mirrada, um homem que tinha uma mão, vamos dizer assim, seca, dentro do templo, fosse curado. É impressionante como às vezes a gente não entende, não compreende, o sofrimento e a profunda dor dessas pessoas, quem Jesus ele se colocou a curar, a libertar, a restaurar. Jesus, quando ele entra no templo, dentro da sinagoga, e ele está ali vendo e ouvindo as ministrações, Jesus era muito observador, ele era muito reparador, ele reparava o que estava à sua volta. Jesus ele ficava com aquele olhar clínico, observando todos os cantos de dentro da sinagoga, de dentro da casa, do lugar onde ele se encontrava. E Jesus percebeu um homem afligido, um homem completamente, vamos dizer assim, recuado. Ele não tinha a mesma liberdade, ele não possuía a mesma liberdade que os demais que estavam ali dentro. Jesus ele percebeu que ele escondia. Ele tinha uma maneira de observar criteriosa e ele conseguiu ver que aquele homem escondia algo. Ele escondia a sua mão. Ele ficava mais no canto, recuado, porque naquela época as pessoas que possuíam alguma enfermidade, algum mal sobre o seu corpo, eram consideradas pecadoras, eram consideradas pessoas, aos olhos de alguns, como pessoas imundas, pessoas que não poderiam estar no convívio social. E aquele homem, por mais que desejava, por mais que ele queria estar dentro da sinagoga, por mais que ele queria possuir a palavra, compreender os ensinamentos, a sua deficiência, a sua situação o fazia estar à margem, ou seja, fora do padrão que a maioria desejava. E Jesus, observando aquele homem, o chama. Jesus faz com que ele venha a estar perto e ser participante de tudo aquilo. É interessante que Jesus, ao ver aquele homem ali, e ele sabendo que aquelas pessoas que estavam lá, às vezes eram alimentadas, às vezes eram realmente supridas na sua necessidade, enquanto a palavra, enquanto a aprender acerca da Escritura, mas eles tinham algo ainda que precisava ser feito em favor da vida deles. Eles precisavam ser alcançados pela palavra. A palavra precisava trabalhar em prol da vida deles. Aquele homem estava dentro da sinagoga, aquele homem estava vivendo dentro da sinagoga e ele não conseguia ter a sua grande situação transformada. Ele não conseguia ver o seu problema, a sua aflição arrancada de sobre o seu corpo. Ele vivia, na verdade, um momento de ser excluído, de estar fora do padrão. Ele não tinha, vamos dizer assim, as qualificações que o povo queria. O povo, eles buscavam pessoas normais, pessoas sadias, pessoas que poderiam oferecer alguma coisa e desprezavam as que necessitavam, as que buscavam receber algo. Ou seja, era um evangelho diferente, era um evangelho contrário ao que Jesus de fato queria ensinar para aquele povo. E quando Jesus o avista dentro da sinagoga, Jesus o chama e o coloca em evidência. É interessante já ressaltarmos que o evangelho não nos exclui e não nos coloca à margem. Na verdade, o evangelho nos aproxima e nos coloca em evidência, nos traz para o centro, nos coloca no meio onde Jesus está. Onde Jesus ele se coloca a estar, ele quer que nós estejamos também. Tanto que ele fala, onde eu estiver, quero que vocês também estejam. Ou seja, onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas no nome de Jesus, ali ele também vai se colocar a estar.
Então nós percebemos que Jesus, na verdade, chama aquele homem para estar junto dele, no centro daquela sinagoga, no meio daquele povo que tinha ensinamentos diferentes aos quais Jesus estava se colocando a ensinar, a fazer com que pessoas possuíssem o reino de Deus de uma forma diferenciada. E quando Jesus o chama, ele tem uma atitude. A atitude daquele homem é de ir. A atitude daquele homem é de obedecer. Ele poderia ter recusado. Ele poderia ser alguém que se esquivasse realmente do chamado, da ordem a qual o Senhor havia dado. Ele poderia, sabendo da sua limitação, ou do seu momento que o colocava fora de toda aquela situação de bênção, de estar ali no meio do povo, ele poderia dizer, não, eu prefiro continuar aqui, eu prefiro ficar aqui, não ir até aí. Ele poderia ter dado desculpas para o Senhor. Mas o que chama a atenção nesse texto é que quando Jesus o chama, ele atende de pronto. De imediato ele se dispõe a ir. Repare que a mudança na nossa vida só vai acontecer. Aquilo que nos limita, aquilo que nos paralisa, aquilo que nos coloca à margem de todo um grande trabalhar do Senhor, só vai poder se concluir quando nos colocarmos a atender o chamado de Deus. Quando nos colocarmos a obedecer uma direção do Senhor. Quando aquele homem se propõe a obedecer o chamado, quando ele se dispõe a ir aonde Jesus está o chamando para que ele fosse, ele passa então a viver algo, ele começa a vivenciar algo diferente. Enquanto eu continuar olhando para as minhas limitações, enquanto a pessoa ficar olhando para as suas dificuldades, enquanto nós não fizermos realmente ser estabelecido aquilo que o Senhor está mandando, nada vai mudar, nada vai ser transformado. Enquanto aquele homem estava parado, ainda que dentro da sinagoga, nada mudou na vida dele. Enquanto aquele homem ouvia as palavras que estavam sendo ministradas, mas não tinha uma posição, não tomava um posicionamento, nada foi transformado na sua vida. Mas quando ele ouviu, ainda que pela primeira vez, alguém o chamar e fazer com que ele saia do estado de inércia, do lugar aonde ele continuava sempre mobilizado, paralisado, ele vai ver o processo de mudança acontecer. Ele vai enxergar o trabalhar do Senhor em sua vida. Quando ele começa a se colocar, a ir na direção do Senhor, quando ele começa a caminhar na direção de Jesus, algo já começa a acontecer na vida dele. Algo já começa a ser concluído no processo que havia sido iniciado ao momento que o Senhor libera a palavra. Ele estava com a mão escondida, ele tinha vergonha, ele estava com medo de se expor, ele não queria se revelar, ele já tinha marcas que ele carregava de uma rejeição, ele já tinha toda uma marca de preconceito, ele já não queria mais ser envergonhado no meio daquelas pessoas, ele já estava cansado de ser humilhado, de ser envergonhado, ele não queria mais passar por momentos tais como aquele que ele já estava habituado a viver todas as vezes que ele se propunha a fazer algo para mudar o seu quadro. Só que tem uma diferença. Agora, quem está o chamando é Jesus. Quem está pedindo para ele vir é o Senhor. E toda vez que eu vou ao encontro de Jesus, eu volto transformado. Toda vez que eu vou ao encontro de Jesus, eu volto restaurado. Toda vez que eu vou ao encontro de Jesus, aquilo que eu não conseguia fazer, eu passo a ter capacidade de executar. Toda vez que eu vou na direção de Jesus, o que me limitava passa a ser agora o que o Senhor vai usar para transformar a minha vida. Quando nós começamos a ir na direção do Senhor, quando nós nos colocamos a ir realmente a andar em prol daquilo que o Senhor nos chama a fazer, tudo é transformado. Aquele homem era um homem cabisbaixo, era um homem que não olhava nos olhos de ninguém, era um homem que se escondia aonde todos nós temos que estar disponíveis.
Ele estava dentro da sinagoga, mas se encovardando. Ele estava dentro da sinagoga, mas se escondendo. Ele estava dentro da sinagoga, mas com medo. Repare que como uma pessoa está dentro do lugar onde se chama casa de Deus, está com medo, está afligido, está recuando-se, está com o sentimento de que pode ser envergonhado, pode ser afrontado. Aquele homem, quando ele é chamado por Jesus, ele vai enfrentar tudo que ele carregava no seu interior. Ele vai ter que enfrentar todos os sentimentos que ele suportava e carregava sozinho. Ele vai ter que superar os seus traumas. Ele vai ter que superar os seus complexos. Quando Deus nos chama, Ele sempre vai nos chamar em condições que aos nossos olhos parecem ser desfavoráveis. Deus nunca vai te chamar quando você estiver bem. Deus nunca vai chamar você no momento em que você achar que você está preparado. Deus não chamou Abraão quando ele pensava estar pronto. Deus chamou Abraão quando ele já pensava estar avançado na idade. Quando ele pensava não ter mais condições de operar os seus sonhos, de viver as suas grandes promessas, os sonhos que ele tinha idealizado ao longo da sua vida. Deus chamou ele no momento em que ele pensava que estava tudo destruído, estava tudo perdido. Deus vai chamar, preste bem atenção, Deus vai chamar Daniel no momento em que ele não está livre, mas está cativo. No momento em que para Daniel parecia estar tudo perdido. É justamente nessa hora que Deus chama. Deus vai chamar Davi quando ele estava apacentando o rebanho, quando ele estava fora de dentro da sua casa, quando ele estava atrás do curral, quando ele estava numa situação desprivilegiada, quando ele estava no momento em que ninguém o via, quando ele estava vivendo o anonimato. Deus vai chamar a cada um de nós no momento em que pensarmos que realmente está tudo perdido. Deus te chamou no momento em que você pensava em se matar. Deus te chamou quando todo mundo dizia que não havia mais jeito para você. Deus te chamou quando a sociedade te rejeitava. Deus te chamou quando a tua família já não acreditava que você pudesse ser transformado ou transformada. Deus foi ao teu encontro justamente no momento em que tudo e todas as portas haviam se fechado para você. Foi justamente quando tudo parecia estar acabado que Deus chegou para te mostrar que Ele é o novo, que acontece quando tudo parece não mais existir. Para aquele homem, aquele dia fica marcado, porque seria mais um dia comum, seria mais um dia em que ele entraria e sairia da mesma maneira. Mas tem um grande diferencial. O encontro com Jesus vai nos fazer viver o surreal. O encontro com Jesus, estar na presença de Jesus, vai nos fazer ser transformados. Ninguém chega e sai da mesma maneira que chegou. Ninguém vai viver algo e vai dizer assim, mas eu pensava que ia mudar e não mudou. Todas as vezes que nós nos colocamos a estar na presença de Deus, certamente algo muda, algo transforma. Algo é transformado porque o Senhor, Ele é poderoso para nos surpreender. E aquele homem, ainda que escondendo a sua mão por dentro da sua roupa, Jesus vai pegar para ele assim, estende a mão. Estende a mão. Não só uma atitude de fé, não só uma atitude de obediência, mas ele precisava mostrar para o Senhor que ele cria na palavra que Jesus estava liberando. Jesus poderia falar assim, a tua mão está curada, não se envergonhe mais. Mas Jesus prefere pedir que ele mostre a sua mão diante de todos. Ele tinha que confiar que Jesus nunca o envergonharia. Nós temos que aprender isso. Jesus nunca vai nos chamar para nos envergonhar. Jesus nunca vai te tirar de uma situação que você já se encontra envergonhado, ou uma pessoa, vamos dizer assim, sem condições alguma de viver algo novo, de superar suas limitações, para te deixar ainda num quadro pior. Quando Jesus te chama, Ele te chama para trazer uma novidade, para trazer sobre a tua vida algo grandioso. E é justamente isso que vai acontecer.
Para muitas pessoas, seria o momento que eles esperavam para falar, tá vendo? Ele que se diz misericordioso, olha o que ele está fazendo, vai envergonhar esse homem, vai envergonhar ele agora diante de toda essa multidão. Mas Jesus nunca envergonharia aquele homem. Na verdade, Jesus usaria aquele homem que aos olhos de todos era uma vergonha e não poderia estar ali para surpreender a todos. Sabe quando Deus te chamou? Muitas pessoas pensaram que seria só um fogo de palha. Muitas pessoas acharam que seria só uma coisa momentânea. Mas quando você aceitou o chamado, quando você se dispôs a permanecer na presença de Deus, as pessoas viram que a verdade era que Deus te transformou e que o processo apenas havia iniciado, que muito mais o Senhor tem para fazer e executar através da tua vida. Nunca imaginaram que através de você Deus faria coisas grandiosas acontecer na vida de muitos. E é isso que Deus ele está me usando hoje para trazer até o teu coração. Você vai ser um instrumento valioso, um instrumento muito potentoso diante de Deus para fazer muitas pessoas passarem a acreditar naquilo que Deus é capaz de fazer. Você não entende, você não faz ideia do tamanho da bênção, do tamanho da glória que Deus ele quer estabelecer através do teu ministério, através do teu chamado. Enquanto você estiver recusando, enquanto você estiver se achando incapaz, enquanto você achar que você não é uma pessoa escolhida, enquanto você achar que você ainda não está preparado, que muito ainda você precisa aprender, que você ainda precisa mergulhar na Escritura. Olha aquele homem, ele estava numa condição completamente desfavorável. Mas quando Jesus o chama, quando Jesus o manda vir e se colocar no centro, tudo muda. Quando você se colocar no centro da vontade de Deus, quando você parar de olhar o que está à sua volta, quando você estiver com os olhos somente voltados para Jesus Cristo, quando você estiver olhando só para o teu chamado, quando você estiver olhando para o centro e não para o seu redor, não para as pessoas, não para os olhares que estão à sua volta, mas olhar para o olho do Mestre, olhar para aquele que te sustenta, para aquele que te chamou e te capacita. Se Jesus chamou aquele homem, Jesus iria o capacitar, capacitaria aquele homem de uma forma gloriosa. Se Jesus está te chamando, Ele sabe das suas limitações, Ele sabe das suas dificuldades, mas Ele vai te capacitar, Ele vai te honrar, Ele vai te colocar na posição de destaque, a qual você honrará também o nome dEle. Pastor, eu não sei ainda pregar, eu não sei louvar, eu não sei ensinar, eu não tenho entendimento da palavra, mas você tem consciência? Você consegue entender o que é certo, o que é errado? Você consegue responder a um chamado? Aquele homem, ele ouviu a voz do Senhor o chamando e foi. Ele ouviu Jesus falando para ele vir e ele foi. Então, quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus determina que nós venhamos fazer, nós vamos fazer. Então, não se limite. Não diga para Deus que você não consegue, que você não pode, ou não finja não estar ouvindo a voz do Senhor. Esteja pronto, esteja pronta. Quem sabe não é hoje que o Senhor está preparando a tua libertação. Quem sabe não é hoje que Deus está preparando para você a tua vitória. Quem sabe Deus não está te chamando hoje para você viver o surreal, o sobrenatural de Deus na tua vida, hein, Hermione? Quanto tempo? Seja bem-vinda. Quem sabe não é hoje, Hermione, que Deus está te chamando para viver algo glorioso, algo da parte de Deus na tua vida, dentro da tua família, para que você venha viver a resposta que você tanto tem buscado, tem pedido a Ele. Não é verdade, José Cândido? Deus às vezes está te chamando para viver hoje algo grandioso, e às vezes você está se atendo aos olhares das pessoas que estão às suas voltas, ou seja, o que eles vão dizer, o que eles vão pensar de mim, como eles vão me julgar. Deus não vai permitir que nenhum julgamento venha atrapalhar o agir dele em favor da tua vida. Quem são os juízes destas terras para poder anular a sentença de Deus
proferida e deferida em favor da tua vida. Deus está chamando você hoje para viver algo sobrenatural. Sair da situação que te limita, da posição que te envergonha, sair da posição que te humilha, da posição que te paralisa, para caminhar na direção daquele que te sustenta. Creia nisso. Quando você der um passo para o Senhor, quando você der um passo na direção de Jesus, não só você será o beneficiado, como toda a tua casa, como toda a tua família. Aquele homem na condição de estar com a mão mirrada, ele não conseguiria prover o sustento, ele não conseguiria levar o alimento para a sua família. Ele vivia na dependência de mendigar, ele vivia na dependência de favores alheios. Mas quando ele tem um encontro com Jesus e é restaurado, ele passa a exercer a sua obra, ele passa a sustentar a sua casa, ele não passa a ser mais a vergonha, mas sim a glória, a vitória, o exemplo, o testemunho da sua família. Quem sabe Deus não está chamando hoje alguém que está vivendo a humilhação, a vergonha de todo o seu lar para se tornar o testemunho da sua casa. Quem sabe Deus não está insistindo em te chamar para a sua presença, para estar com Ele, para que a sua história seja mudada, para que a sua história seja completamente transformada. Então entenda isso. Deus está te chamando hoje para viver o sobrenatural. Venha para a presença do Senhor. Não tenha agora dúvida de dizer: Senhor, eis-me aqui, estou indo. Porque Jesus será o teu escudo. Ainda que olhares críticos estejam a te observar, Jesus será o teu escudo. Ele será a tua fortaleza. Ainda que dentro da igreja, porque aquele homem estava dentro da sinagoga, muitas pessoas querem te apontar, às vezes pela maneira que você se veste, às vezes pela maneira que você se porta, às vezes pela maneira que você fala. Às vezes as pessoas não sabem de onde você está vindo, de onde Deus te tirou. É fácil olhar para a pessoa e falar: ela está maltrapilha, ela não está com uma roupa decente, mas só Deus sabe de onde Ele te tirou, só Deus sabe como Ele te encontrou. Por isso que Ele falou: vinde como estais. Porque o Senhor, Ele vai te mudar, Ele vai te transformar. Às vezes as pessoas não entendem quantos anos foram o teu sofrimento e acham que o processo será fácil, né? Entreguei a vida para Jesus hoje, estou na presença de Deus, a minha linguagem mudou, o meu linguajar é diferente. Não, demora. Às vezes as pessoas ficam rindo, né? Ficam tirando deboche porque você comete algumas gafes, fala algumas coisas que não são jargões de cristão. Mas Deus conhece o teu passado, Deus conhece o teu esforço, Deus sabe o quanto você precisa e necessita perseverar. Por isso, fica firme, não se importe nem se deixe abater pelas críticas alheias, pelas pessoas que ainda não compreendem o trabalhar do Senhor, mas estejam firmados os seus olhos, como também em toda a sua vida, no Senhor Jesus. Ainda que você precise realmente ser moldado, moldada, ainda que Deus precise trabalhar de uma forma gloriosa realmente em favor da tua vida, ainda que Ele tenha que retirar algumas coisas que não te pertencem, que não faz parte de uma nova criatura, tudo tem um processo, tudo tem um tempo, e um tempo determinado. Confie no Senhor, nunca olhe para a crítica humana, mas sempre olhe para o favor daquele que te chamou, aquele que te ama. Ainda sendo cada um de nós pecadores, Ele nos amou. Ele olhou para nós com um olhar amoroso, com um olhar de Pai e um amor ágape. Amém? Essa é a mensagem de paz que o Senhor nos trouxe hoje. É a mensagem de paz que o Senhor deseja derramar sobre os nossos corações. Você recebe esta palavra? Você recebe este ensinamento? Você toma posse disso que foi ministrado ao teu coração? Você crê que Deus verdadeiramente, quando nos chama, Ele nos chama a viver algo grandioso, algo glorioso da sua parte? Então creia, não duvide, saiba que Deus é fiel, saiba que Deus tem algo ainda muito maior e melhor para ser vivenciado por cada um de vocês. Deus, Ele tem na sua vida
algo muito poderoso para ser usado como instrumento para alcançar muito mais almas. Nunca duvide, você é um instrumento valioso e poderoso nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Vamos pedir ao nosso Pai que Ele esteja dando a cada um de nós a direção como Ele deu para aquele homem, que não venhamos estar dentro da casa de Deus parados, nem aos cantos, mas que possamos ser usados com sabedoria, graça, discernimento, poder, autoridade. Então feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Chegou o momento de nós falarmos com o nosso Pai. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos na tua presença, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daquele que te ama. E eu creio, ó Deus, como nós meditamos nessa passagem, onde o Senhor Jesus, Ele chamou aquele homem que tinha a mão mirrada, a mão ressequida, e Ele o colocou no centro daquela sinagoga, e o fez viver a maior de todas as transformações já vivenciada por Ele até então. Assim eu creio que o Senhor vai chamar a cada um dos teus filhos e filhas, para que em tudo estejam vivendo o sobrenatural. Eu creio, ó Deus, que cada pessoa que está comigo, cada um dos filhos do Senhor que está neste momento clamando para que haja uma resposta. Ouve, meu Deus, agora. Ouve o clamor da Hermione, ouve o clamor, meu Pai, do José Cândido, ouve, meu Pai, o clamor do Saulo, ouve o clamor da Hilda, ouve o clamor, meu Pai, agora do Éder, ouve o clamor, meu Deus, de cada um dos que estão agora se colocando a pedir, como a Valdinéia, o Ellerson. Coloca, meu Deus, agora diante da Arlete a bênção que ela está pedindo. Diante, meu Pai, da Vicentina, coloca, meu Deus, diante da Elisângela, coloca, meu Pai, diante da Valdinéia, vai colocando, meu Pai, todo o teu poder, a tua glória, diante de cada um dos servos do Senhor, como a Mary Gomites, coloca, meu Deus, sim, diante de cada um dos teus servos, como meu irmão Reginaldo, faça, sim, meu Pai, a bênção do Senhor se achegar poderosamente na vida da minha mãe, Maria das Dores. Faça, meu Deus, colocar agora o Senhor em favor de cada pessoa que está conosco, que está pedindo, que está clamando, que está suplicando ao Senhor. Chame esta pessoa a estar contigo. Tira esta pessoa do anonimato. Tira esta pessoa do canto, meu Pai. Traz ela para o meio. Coloque ela em evidência, como o Senhor fez na vida daquele homem. E opera grandiosamente o teu poder. Faça com que toda vergonha, todo trauma, todo complexo, tudo que tem paralisado, impedido que haja crescimento na vida desta pessoa, seja lhe arrancado, seja agora consumido pelo teu poder, e que através do teu Espírito Santo, ó Deus, faça uma obra gloriosa, majestosa, maravilhosa na vida do teu povo. Pois eu creio que agindo o Senhor, quem impedirá? Faça isso, meu Deus. Toca na vida da Ju, toca na vida, meu Pai, do Alex e de todos os seus familiares e opera grandiosamente. Faça algo extraordinário, faça algo poderoso, pois o Senhor é o único que pode, Pai. Louva ao Senhor pelo dia de hoje, terça-feira, que vivemos maravilhoso. E por esta quarta-feira que está chegando, que será vitória, bênção para cada um de nós. Que o Senhor continue sendo o nosso condutor, o nosso mentor. Que não haja, Pai, dúvida em nossos corações, mas que retamente possamos caminhar na direção a qual o Senhor tem determinado para cada um de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém? Minha querida Maralice, que o Senhor também atenda a sua súplica, que o Senhor também responda a tua oração. Faça grandiosamente acontecer aquilo que o teu coração deseja. É o que eu peço, em nome de Jesus. Eu não sei se está aí, eu não vi ainda, que o Senhor também abençoe a irmã Lloyd, que o Senhor abençoe também a todos quantos estão conosco, ainda que eu não esteja vendo, que eu
me passou desapercebido, mas que o Senhor abençoe poderosamente. Amém, meus amados? Amém, minhas queridas? Eu creio que estamos chegando mais um momento, né, de finalizar essa live, né, Palavras de Paz, mas com grande amor, com grande satisfação. Eu creio que Deus, Ele conhece e Ele vai te contemplar ainda hoje. Ele vai te visitar no teu sono, um sono de justo, onde Ele vai te conceder a bênção, a vitória e os milagres necessários. Eu estou indo embora, volto hoje, quarta-feira, às 23 horas e 55 minutos. Talvez eu entre um pouco antes, né, para a gente ter mais tempo, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus vos guarde, que Deus ilumine a cada um de vocês cada dia mais e mais. Forte abraço e viva o nosso eterno Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Forte abraço. Que Deus abençoe poderosamente. Forte abraço, Éder. Dá um abraço aí no meu amigão, tá? Fala para ele que eu mandei um beijão para ele. Deve estar dormindo, mas deu o recado. Forte abraço, gente. Até logo mais, às 23h55. Que Deus abençoe poderosamente.